Olá, sou o professor Alex, mestrando do PROEF, mestrado profissional em Educação Física, da sexta turma do Polo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Neste vídeo, estarei apresentando o trabalho de conclusão da disciplina Problemáticas da Educação Física através de um mapa conceitual. No decorrer da disciplina, foram feitas várias reflexões acerca dessas problemáticas e iremos iniciar com o abandono do trabalho docente. Vocês podem observar que deixei em vermelho o assunto em questão a fim de pararmos e refletirmos em amarelo cada problemática, pois no mínimo merecem atenção. Voltando à nossa primeira problemática, vamos refletir sobre as atuações docentes, tendo em um primeiro momento as práticas tradicionais, que predominaram nas décadas de 70, 80 e parte de 90, e ainda orienta as práticas de muitos professores no Brasil afora, que têm um olhar voltado para a competição e rendimento do esporte. Essas práticas são muito conhecidas como esportes hegemônicos e também como quarteto fantástico, e são elas o futsal, basquetebol, voleibol e o handebol. A próxima atuação docente é o abandono do trabalho docente, conhecido também como desinvestimento pedagógico, o famoso rola-bola, onde os alunos escolhem o que farão nas aulas e geralmente as meninas jogam bola e os meninos voleibol. Os meninos jogam bola e as meninas voleibol ou queimada. Isso quando não ficam conversando, mexendo no celular e até mesmo o professor se ausenta da aula e deixa que a turma se organize. Outro tipo de atuação docente é a chamada práticas inovadoras, que são caracterizadas pelo empenho em ensinar conteúdos específicos da disciplina, se contrapondo à ideia do abandono e rompendo com elementos do modus operandi da tradição. As práticas inovadoras tiram o chão dos professores, são tidas como afronta à identidade pessoal de muitos, pois mexe com o tradicionalismo. Você tem trabalhado na interpretação de atuações docentes a partir de 4 dimensões que são o processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, as disposições sociais dos professores atualizadas no contexto de trabalho. Entre o não mais e o ainda não. Estamos em meio a uma prática docente que vem perdendo espaço e outra que ainda não formulamos com clareza. Que assim continuemos refletindo nossas práticas e buscando sempre melhorar nossas atuações docentes. Partindo para a nossa próxima problemática, falaremos sobre a relação entre teoria e prática. Ao observarmos o modelo tradicional, vemos a ênfase no ensinar a fazer. Por muitos anos, na educação física, foi priorizado este saber fazer, que na maioria das vezes se reduziam aos conteúdos esportivos. Abro aqui um parênteses para dizer que ao longo da nossa reflexão veremos que em nossas problemáticas as questões muitas vezes se interrelacionam. Voltando na questão do ensinar a fazer, somente o saber fazer, a prática corporal e não sobre essas práticas, vemos aulas restritas a esses conteúdos esportivos, sendo eles o basquetebol, o futsal, o voleibol e o handebol. Já com o surgimento dos movimentos renovadores, surgem novas perspectivas, trazendo uma proposta de reflexão sobre o fazer. Se propõe não somente o fazer por fazer, mas o porquê fazer. Assim sendo, se revela que a educação física possui um duplo caráter, sendo ao mesmo tempo um saber fazer em um realizar corporal e um saber sobre esse realizar corporal. Investimentos na formação inicial e formação continuada de qualidade são fundamentais para a quebra de paradigmas e fomento dessas práticas renovadoras. Seguindo para a nossa próxima problemática,
vamos falar um pouco sobre os aspectos legais da educação física escolar. Passeando pela história, nos deparamos primeiramente com a LDB de 61. 10 anos depois, temos a LDB de 71. Em seguida, a LDB de 96, onde a educação física se torna componente curricular obrigatório, e, na sequência, a Lei nº 10.793 de 2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Enfatizando a questão da facultatividade nas aulas de educação física ao longo da história e suas mudanças, nos perguntamos se houveram avanços ou retrocesso, pois quando olhamos para as justificativas acerca dessa facultatividade, retrocedemos no tempo. Essas justificativas remetem a uma visão biológica, tendo a educação física simplesmente como atividade prática, sendo somente a prática corporal. Precisamos refletir sobre essa situação e, quando fazemos, entendemos que existe uma má interpretação da lei. A educação física possui um duplo caráter. Ela é prática corporal e também cognitiva, pois é necessário a prática da teoria, onde se busca refletir sobre os fazeres corporais. Sendo assim, praticamente 100% da facultatividade seria extinguida. Se faz necessário uma revisão da concepção da educação física que serve de referência para a elaboração das leis que regem a educação básica. Muitos alunos deixariam de perder importantes reflexões sobre as temáticas da área. Caminhando mais um pouco, nos deparamos com a indisciplina e o afastamento, tendo como motivadores desta questão os aspectos legais, aulas no contraturno, repetição de conteúdos que deixam as aulas cansativas, lembrando aqui que estamos novamente falando dos aspectos hegemônicos, dos esportes hegemônicos, o insucesso e exclusão nas aulas, nível de habilidade e as questões de gênero. Todas situações negativas que, com muito trabalho responsável e comprometido de todos os envolvidos, pode, no mínimo, diminuir em grande quantidade. Alguns caminhos estão à disposição e podemos observar métodos como Sport Education, proposta de um professor norte-americano, que se trata de uma didática que busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas, tornando-os protagonistas da própria aprendizagem e da aprendizagem de seus colegas. O modelo aprendizagem cooperativa também, onde os estudantes aprendem com, de e por outros estudantes, em uma proposta didática que estimula a interação e a interdependência. Temos também o futebol callejeiro da Argentina, entre outros, além de buscarmos e provocarmos um ensino inclusivo, com acolhimento e esforço cooperativo, escola, família, poder público. Nunca se esquecendo de que todo aluno precisa ouvir de nós professores o "você pode". Agora abordaremos o ensino do esporte na escola. Para refletir, faço a seguinte pergunta: o esporte na escola ou o esporte da escola? Sabemos que o esporte é um fenômeno cultural em nosso país. No entanto, quando olhamos para a história do esporte na escola, identificamos que atendeu a propósitos higienistas, militares, aspectos biológicos e competitivos. Se apresenta nas aulas de educação física como hegemônico e com carga horária excessiva, tendo ênfase, como já falado anteriormente, o futsal, o basquetebol, o handebol e o voleibol. Creia-se que essa preferência pelos esportes é motivada pela experiência de vida, onde muitos professores eram atletas, formação inicial, que muitas vezes deu mais atenção a esses esportes, restrição de conteúdos e espaço físico, onde muitas vezes o que se tem é a quadra preparada com os 4 esportes. Nesse sentido, é de suma importância
uma formação generalista do profissional em licenciatura em Educação Física, tratando a diversidade de temas, assuntos dos conteúdos do componente curricular. Já por sua vez, as abordagens renovadoras entram na história com propostas que ampliam a diversidade de práticas, trazem reflexões e olhar crítico para o esporte, não no sentido de excluí-lo da escola, mas sim na forma tradicionalista que se trabalha, e também trabalhar os saberes corporais, conceituais e atitudinais, visando uma formação mais completa dos estudantes. Veremos agora nossa última problemática, porém não menos importante, que é a questão de gênero na escola e na educação física escolar. Primeiramente, sabemos que as questões de gênero são construídas culturalmente, porém precisamos entender alguns conceitos para, com mais clareza, propormos aulas mais acolhedoras e eficazes, tendo sempre em mente que o que cabe a nós, professores, é a responsabilidade docente em ensinar e não julgar. Voltando para os conceitos, o gênero é uma condição social por onde nos identificamos como masculino e feminino. Sexo são as características anatômicas. Orientação sexual é a forma com que cada um lida com seus desejos em relação aos outros homens e outras mulheres. E sexualidade se refere a crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas que permitem homens e mulheres evidenciarem seus desejos e prazeres corporais. Esclarecidos esses conceitos, abro para uma interrogação que o estudo traz. Nas aulas de educação física, separar ou não separar por gênero? Muitos profissionais separam, outros não. O estudo mostra uma situação de insucesso em um estado do país quanto a separar por gênero, havendo até professores que burlaram a lei e separavam em suas aulas. Estamos falando de um assunto muito delicado. Continuemos a refletir e proporcionemos aulas com responsabilidade docente, acolhedoras, respeito e dignidade. Estamos terminando nosso estudo. E aí, o que você acha dessas problemáticas? Já foram sanadas? Ainda não? Temos um longo caminho a percorrer? Quais problemáticas mais você enxerga além dessas? Que continuemos buscando, estudando, refletindo, na intenção de uma prática, tanto prática como teórica, cada vez mais eficaz.